Bom dia, turma. Hoje vamos estudar sobre a raiz da função e o termo independente. Então, vamos lá. A raiz da função vai ser aquele ponto no gráfico em que o gráfico vai cruzar o eixo do x. No exemplo aqui do item E, a gente tem aqui uma parábola, tá? Representa uma função do segundo grau que a gente vai estudar mais para frente. Esse gráfico da parábola, que a gente chamou de M, vendo aqui, a função M, ela cruza o eixo do x, que é o eixo horizontal, duas vezes, no -1 e no 4. E no eixo do y, cruza no -2. Aqui, esses três pontos, eles nos revelam as duas raízes da função, tá? Que vai ser o -1 e o 4, e o -2, que é o termo independente dessa função. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma função, geralmente nós temos um exemplo aqui de função do primeiro grau. Nós temos uma função qualquer, f de x. Essa função, ela tem um número que acompanha a variável e um número que está sozinho. Esse número que está sozinho é o chamado termo independente da função. Então aqui, mesmo que a gente não conheça a função, a lei de formação dela, tá vendo? É desconhecido. Mas a gente sabe que esse número que vai estar sozinho, ele está aqui no gráfico. Ele é representado por esse ponto aqui no eixo do y. Então esse é o termo independente. As raízes, elas vão ser os números quando o f de x ou y, né, é igual a zero. Então esses valores aqui vão ser os valores que a gente vai encontrar no x. Então quando isso aqui for zero, o valor do x vai ser um desses valores aqui. Então, fazer aqui, por exemplo, dessa função aqui. Como é que seria no gráfico, né? Então, aqui, lembrando que essa função não é essa daqui, tá? Então, como é que seria aqui, para eu encontrar esses valores das raízes aqui? Esse número teria que ser zero. Aqui eu ia calcular rapidamente essa equação que ia formar. Ia passar o -2 para cá. Aí multiplica por -1 porque ele é negativo. Então ia ficar com isso aqui. E aqui seria o valor do x, que seria igual a -1/2. Então, se eu tivesse com essa função aqui no gráfico, o valor que o gráfico ia cortar no eixo do x seria esse valor aqui, -1,5. Então aqui a gente sabe que -1 e 4 são as raízes. Então tá aqui, ó. Quando x assume esses valores de -1 e 4, o y vai dar zero. Tá? Então f de x é igual a zero. E quando o x é zero, o valor de m de x vai ser -2, que é o do y. Vamos pegar um outro gráfico aqui. Então agora nós temos um outro gráfico, tá? Aqui nós temos o gráfico cortando no eixo do x o valor de -3, o valor de 3 e o valor de 9. E no y ele corta o valor de 2. Então o que acontece aqui? Aqui eu tenho as raízes -3, 3 e 9, porque são os pontos aonde corta no eixo do x. Então, nesses três valores de x, a função L de x vai dar zero, tá? Vai dar zero. E aqui, aonde está dando esse 2, significa que o x é zero. Então, na função L de zero, o valor vai ser igual a 2, que é o termo independente. Toda vez que o gráfico cortar o y, o valor que ele sinalizar aqui vai ser o termo independente.
Agora vamos partir para a função do primeiro grau, que são funções mais simples, tá? Da gente poder fazer aqui, a gente poder trabalhar. Então aqui nós temos 3 exemplos de função do primeiro grau. Aqui nós temos uma função que está crescendo, tá? Então ela começa da esquerda para a direita, tá? Então ela está crescendo, está aumentando o valor dela. O que eu posso observar aqui? Aqui eu tenho 2 pontos. Um quando corta o eixo do x, o outro quando corta o eixo do y. Então a gente segue aquele mesmo padrão. Cortou o eixo do x, vai ser a raiz. Cortou o eixo do y, vai ser o termo independente. Então aqui eu tenho os pontos menos 2 e 0, que é esse aqui. Quando x é menos 2, o y vai ser 0. E eu tenho o ponto 0 e 3, que quando x é 0, o y é 3. Então esse daqui a gente sabe que é o termo independente, e esse daqui a gente sabe que é a raiz. No caso da função do primeiro grau, a gente consegue encontrar aqui qual é a função. Então o que a gente vai fazer? Se a gente sabe que quando o menos 2, quando x é igual a menos 2, o y vai dar 0, então a gente consegue calcular a função. Aqui nós temos a função do primeiro grau genérica, tá? Toda a função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui de ax mais b. Então a gente vai fazer o quê? No lugar do x a gente vai botar o menos 2, e no lugar do f de x a gente vai botar o 0. Então a gente bota o 0, multiplica o menos 2 pelo a, nós vamos ter menos 2a, mais o 3, né, que é o termo independente. Vamos passar o menos 2a para o outro lado, vamos ter 2a positivo igual a 3. Passo 2 dividindo 3, nós temos 3 meios. Se você quiser dividir e fazer 1 meio, tudo bem, se não, pode ficar com a fração. Então, se o a é 3 meio e o b é 3, a nossa função vai ser 3 meio de x mais 3. Então, a gente consegue descobrir que função é essa daqui. Um outro exemplo. Nós temos uma função decrescente agora, tá vendo? Ela está diminuindo o valor dela. Corta no y no 4, corta no x no 6. Então eu tenho 2 pontos, 0 e 6, 6 e 0, e 0 e 4. A minha função agora é a função g. Então eu tenho g de x igual a x mais b, porque é uma função do primeiro grau, tá vendo? Uma reta. Meu termo independente, que é o b, ele vai ser igual a 4, porque é o valor que corta no eixo do y. Eu quero calcular meu a, que eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu pego o ponto 6 e 0. No lugar do x, eu vou botar o 6. No lugar do g de x, eu vou botar o 0. Então, eu tenho 0 igual a vezes 6 mais 4. Multiplica aqui. 6a passa para o outro lado, menos 6a. Multiplico por menos 1, porque eu não posso ter a variável negativa. Então, 6a igual a menos 4. Passo 6 dividindo, vou ter menos 4 sobre 6. Vou simplificar por 2, que eu vou ter menos 2 terços. Então, agora meu a eu já encontrei. Minha função é menos 2 terços de x mais 4. Tá? Já encontrei. Um último caso aqui de função do primeiro grau. Eu tenho uma função decrescente novamente. Corta no eixo do x no valor menos 3. Corta no eixo do y no valor menos 4. Então, eu tenho 2 pontos novamente. Eu tenho menos 3 e 0. E 0 e menos 4. Está aqui. Lembrando, esse ponto aqui, quando o x é 0, vai ser o b. Então, aqui eu tenho meu b, que é menos 4. A função do primeiro grau, então, é ax mais b. Vou procurar meu a, tá? Meu x eu vou pegar daqui, menos 3, e meu h de x vai ser 0. Então aqui eu tenho 0 igual a vezes menos 3 mais menos 4. Tiro dos parênteses, então eu tenho menos 3a menos 4. Passo menos 3a para o outro lado, fica 3a positivo. Vou dividir o menos 4 por 3, fico com menos 4 terços. E consigo montar a minha função h de x. Menos 4 terços de x, menos 4.